Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí. Um ótimo início de semana para todos vocês. Uma abençoada segunda-feira, excelente, com realizações de seus êxitos, muitas alegrias, felicidades, saúde para todos vocês. Amém? Estamos de volta aí com mais um estudo aí. Vamos começar aí a mais um tema, né? Mais um tema de estudo, né? E esse estudo aqui eu estou querendo mostrar aqui, né? Sobre a diferença, né? Entre o sistema religioso atual, né? E a graça de Deus. Amém? Estava querendo acender uma outra luz aqui, mas não. Eu acho que está bom por enquanto. Assim eu acho que está bom. Então, eu quero explicar nesse estudo aqui a diferença entre a lei, que hoje, nos dias de hoje, são os evangélicos, e os seguidores da graça de Deus, né? Nós que seguimos a graça de Deus, o evangelho do Cristo glorificado. Por que somos diferentes? Por que somos diferentes do sistema religioso evangélico que estão por aí? Qual é a diferença? Por que não seguimos, não ensinamos a mesma coisa que eles? Porque muitas vezes, a maior parte das vezes, né, nós debatemos os ensinos que eles fazem. Por que isso acontece? Então, esse estudo de hoje vai mostrar e vai falar um pouco sobre essa diferença. Então, eu botei o tema do estudo aqui, apóstolos nazarenos versus cristãos da graça. Qual a diferença? Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Você que está me vendo pela primeira vez aqui, seja bem-vindo. Peço a você que ouça esse estudo até o final. Amém? E se você gostar, eu peço você, meu irmão, por favor, se inscreva em nosso canal. É gratuito, leva apenas 2 segundos. Amém? Não esqueça de dar seus likes, aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos que o irmão André for postar aqui, tá bom? Agradeço a todos vocês aí e a todos vocês que já têm se inscrito, muito obrigado, né? E a vocês que estão na live, que me seguem na live aí, sejam todos bem-vindos. Já taca logo o dedinho no like para não esquecer, amém? E é isso aí, vamos que vamos, né? Apóstolos nazarenos versus cristão da graça, perdão, qual a diferença? Abençoados, na época de Alcha Jesus, os discípulos e apóstolos não eram chamados cristão. Você pode procurar na Bíblia que anterior a Paulo de Tarso não existe a palavra cristão. Em várias passagens bíblicas mostra a palavra os fariseus, né? Os fariseus, saduceus, escribas, chamando aqueles discípulos de Jesus, em várias passagens bíblicas, mostra ele chamando eles de nazarenos, a seita dos nazarenos. Amém? Naquela época tinha aceita o que a gente aceita, né? Seita o que a gente aceita. Hoje em dia, seita virou sinônimo de heresia, virou sinônimo de coisa do diabo, entendeu? Os evangélicos acham que estão certos e fora eles tudo é seita, tudo é heresia. Não, seita é tudo que nós aceitamos. Naquela época tinha a seita dos fariseus, dos saduceus, né? Helênica, a seita dos essênios, né? E a seita dos nazarenos e várias outras. Entende?
A palavra Jesus de Nazaré é errado. É errado. Porque você pode ver em vários livros históricos aí, inclusive de Flávio Joséfo, não consta a cidade de Nazaré naquela época. Então não é Jesus de Nazaré, é Jesus Nazareno, do hebraico Yahusha Natzer, Jesus o Nazareno. O Nazareno era uma seita, né? Ser Nazareno era uma seita que eles tinham naquela época, diferente dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, né? Dos helênicos, enfim, e muitas outras seitas que existiam naquela época. Enfim. Então, os apóstolos de Jesus veio seguindo, escrevendo tudo que eles viram acontecer, tudo que eles viram Jesus passar, tudo que eles viram Jesus fazer, eles foram escrevendo. Então temos hoje o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Embora tenha algumas controvérsias aí, dizendo que o livro de Mateus não é de Mateus, mas eu não entro nesse tema. Eu prefiro ficar no que está escrito ali. Está escrito, se é de Mateus ou não é de Mateus, está escrito ali, não está escrito? Então, aquela historicidade ali, eu vou seguir a história e vou crer. Porque tem muitos fatos ali que você pega livro de história e conclui que realmente aconteceu tais fatos. Entende? E eu, irmão André, sempre faço isso, sempre comparo a Bíblia com a história. Pelo caso, por exemplo, do anticristo, do filho da perdição, né? É comprovado em livros históricos também, principalmente de Joséfo e muitos outros, que esse anticristo fala de Tito, né? O Tito, o príncipe Tito, né? Fala também em Daniel 9:26, que era filho do imperador Vespasiano. Então você pega livros históricos, você vê que em 70 Tito invadiu Jerusalém, e a Bíblia também confirma a mesma coisa. Então eu sempre comparo a história com o Evangelho. Então, o que acontece? Não me importa para mim se Mateus escreveu ou não escreveu, eu sei que está escrita a história. Né? E aquela história ali é tipo uma biografia. Tipo uma biografia de Jesus, de Yahusha, do que tudo que ele passou, do tudo que ele falou, do tudo que aconteceu com ele, do tudo que ele fez. É tipo uma biografia. E esses 4 evangelhos fazem parte ainda do Velho Testamento. Ainda fazem parte do Velho Testamento. Né? E é a base doutrinária, dos evangélicos. A base doutrinária do evangélico é os 4 evangelhos. Que eles pensam ser de Jesus, mas não é. Quando eles escreveram isso, Jesus estava em carne e sangue. Ele não poderia dar o evangelho dele. Né? Porque a Bíblia também chama o evangelho de testamento. E diz que um testamento só é válido na morte do testador. Então ele não poderia dar o seu testamento porque não teria validade legal. O Evangelho de Mateus, a palavra já é clara, é de Mateus. Evangelho segundo Marcos, é segundo Marcos. O Evangelho segundo Lucas, segundo Lucas. Evangelho segundo João, segundo João. O Evangelho segundo Paulo, não é segundo Paulo. É segundo Cristo glorificado. Porque o evangelho que Paulo veio trazer é aquele evangelho em que a Bíblia nos mostra a qual Paulo encontrou com Cristo glorificado, né, na estrada de Damasco. E ali
Paulo relata que foi levado ao terceiro céu, no corpo, fora do corpo, ele não soube explicar, mas você sabe que ele recebeu palavras inefáveis. Essas palavras inefáveis não são coisas ainda que nós ainda vamos aprender, que tem pessoas que falam que nem tudo vamos aprender aqui. Não, abençoado. Tudo que está na Bíblia, vamos aprender aqui. Tudo que está relatado, escrito, nós iremos aprender aqui. Não há nada encoberto que seja descoberto, é assim que a palavra ensina. Amém? O que nós não sabemos é sobre o celestial, o mundo celestial. Como é, como será, o que vamos fazer lá, aí é outra coisa. Mas aqui na Terra, tudo que está registrado é o que vamos aprender aqui. E essas palavras inefáveis não são coisas ordinariamente que não podemos, que são coisas celestiais. Não. Paulo está falando da graça de Deus. A graça de Deus, até naquele momento, era uma coisa extraordinária. Era uma coisa inefável ao homem referir. O que significa isso? Era uma coisa que o homem, em sua sabedoria humana, não poderia entender aquilo. Isso é coisa inefável. A graça de Deus, naquele momento, o homem não poderia compreender, como hoje, no momento de hoje, na mente religiosa dos evangélicos e outras religiões, não podem entender. Então, é inefável para eles. Para nós, graças a Deus, já não é mais. Mas para eles ainda são. Amém? Então, Paulo de Tarso recebeu essas palavras inefáveis, que significa a graça de Deus, e começou a anunciar a graça de Deus. E ele disse, se alguém pregar um outro evangelho, se referindo a Mateus, Marcos, Lucas e João, um outro evangelho diferente do que nós temos aprendido, o que Paulo e os seus seguidores estavam aprendendo, o evangelho do Cristo glorificado. Se alguém pregar um outro evangelho diferente que é do Cristo glorificado, o evangelho de homens, homens Mateus, homens Marcos, homens Lucas, João, é anátema. É reprovável. Amém? Não ouçam, porque não é do Cristo glorificado. É isso que Paulo estava querendo dizer. Então, abençoados, os apóstolos anterior a Paulo não serviam a graça de Deus. Não serviam a graça de Deus. E não eram chamados de cristão. Eles não eram chamados de cristão e não serviam a graça de Deus. Os evangelhos dizem estar na graça. Mas a verdade é que os evangélicos não estão na graça, não são cristãos e não servem a Cristo. Amém? Ser cristão é seguir e viver o evangelho do Cristo glorificado, que é a graça de Deus. Ser cristão é seguir, receber e viver, né, o testamento que Cristo veio trazer, o qual deu lá o apóstolo Paulo de Tarso, a nenhum outro. Deu o Cristo glorificado não deu a Pedro, João e Tiago, que eram as colunas daquela igreja da época de Cristo, do primeiro século. Não. Ele deu a apóstolo Paulo. A Paulo de Tarso, até então, depois ele se tornou apóstolo. Entende? Então, ser cristão é isso. É viver o evangelho de Cristo. Viver e crer no evangelho de Cristo. Amém? A graça de Deus ela é totalmente diferente do sistema religioso atual por esse motivo.
Que a graça de Deus vem do Cristo glorificado. Né? O sistema evangélico segue um vínculo doutrinário das colunas da igreja, que eram homens, Tiago, Pedro e João. Entende? Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Amém? Paulo recebeu a graça de Deus. Pedro não recebeu a graça de Deus até o momento. Pedro, quando foi receber a graça de Deus, já estava assim, nos últimos anos da sua morte. Pedro só recebeu a graça de Deus nos seus últimos anos de morte. Você estudando a palavra, você vê isso. Amém? Em Atos mesmo, mostra ali a conversão de Pedro em graça. Eu vou fazer um estudo sobre isso aí. Vejamos aqui, Gálatas 2, 11 e 14. Vamos ver aqui o que Paulo relata aqui. Gálatas 2, 11, vou ler até o 14. Se você estiver vendo uma vozinha aí longe, aí é negócio de política aí. Um alto-falante aí, alto aí. Então Paulo falou, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, ou reprovável em algumas outras traduções, pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Então está dizendo que Pedro se juntavam com gentios. Pedro comia com gentios. Pedro compartilhava uma amizade com gentios, coisas que não poderiam um judeu fazer. Judeu e gentios não poderia compartilhar uma amizade, não poderia compartilhar a mesa, não poderia nem tocar na mão. Um judeu não poderia entrar na casa de um gentil. Vocês sabiam disso? Mas Pedro fazia isso. Mas Paulo diz que, porém, quando eles chegaram, quem chegaram? Os da circuncisão, o povo da lei, da parte de Tiago e João. Amém? Quando os da lei chegaram, Pedro afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então Pedro se afastou. Se afastou temendo o que eram da circuncisão, temendo o povo da lei. Pedro vivia com eles, mas temia a reprovação de Tiago e João, que também fazia parte da coluna da igreja. A coluna daquela igreja era Pedro, Tiago e João. Amém? Embora Tiago, sendo irmão consanguíneo de Jesus, nunca aceitou a graça de Deus. Ele nunca recebeu a graça de Deus. Ele nunca aceitou Paulo de Tarso. E no livro do Tiago nós vemos a discussão dos dois. Amém? Então vemos dois evangelhos aqui abençoados. O dos apóstolos nazarenos, porque até então eram chamados de nazarenos, e os cristãos da graça de Deus anunciados por Paulo. Vemos aqui duas crenças diferentes, dois evangelhos diferentes aqui no Novo Testamento. E a confusão toda é essa, que os evangélicos não conseguem fazer a separação. Eles misturam tudo, eles estão mesclando tudo, igual a igreja chamada Graça que tem por aí. Essa igreja da Graça que tem aí é uma mistura danada. Esses dias eu estava falando aqui com a minha esposa aqui, como é que chama o negócio? Agora fugiu da minha mente. Uma salada de fruta. Ela estava falando, vou fazer uma salada de fruta, quanto tempo eu não faço? Entendeu? É uma salada de fruta, porque mistura tudo. Salada de fruta é assim, você pega um monte de fruta e mistura, né? Essa igreja da graça aí é assim, é uma salada de fruta.
mistura a lei com a graça. Se intitula graça, mas faz um povo a viver a lei. É igual quando os da lei chegavam, Pedro começava ali a pregar a lei para os gentios. Por isso Paulo falou que ele estava numa atitude reprovável. Amém? Por isso que Paulo diz ali, se alguém pregar um outro evangelho, Paulo estava referindo ali a Pedro, Tiago, João. Amém? E o Mateus, Marco, Lucas, que escreveram também, João, né? Pedro andava com Paulo. Pedro andava com os gentios. Pedro vivia no meio dos gentios. Mas quando da lei chegavam, ele se afastou-se, diz Paulo, e separou-se dos gentios, temendo o que eram da circuncisão, temendo os que eram da lei. A graça de Deus é o evangelho da incircuncisão. O evangelho da circuncisão é o evangelho da graça de Deus, pregado ali por Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Pedro, João. Os demais judeus também se reuniram a ele nessa hipocrisia. Então temos aqui não só Pedro, mas tinha muitos judeus que se reuniam com gentios. Muitos judeus ali se reuniam com gentios. Amém? E Paulo chega a dizer que, de modo que até Barnabé deixou-se levar. Barnabé, ele, junto com Paulo, anunciou a graça de Deus. Barnabé e Paulo eram percussores da graça de Deus. Barnabé iniciou-se antes de Paulo. Amém? E você vê na palavra que, né, os apóstolos mandou Barnabé ir buscar Paulo, mas Paulo já estava, né, com o entendimento da graça de Deus. E quando Paulo viu que eles estavam diferente, Paulo se separou. Porque havia atritos entre eles. E uma vez fizeram uma reunião e o Espírito Santo veio a um profeta, né, profeta antigo que havia lá, já falei para você que profetas duraram até João, né? Mas aquele profeta antigo ainda vivia, igual Ágapo e outros aí. O Espírito Santo veio àquele profeta e disse: separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que eu tenho escolhido. Separar de quem? Separar dos apóstolos da lei. Separou Paulo e Barnabé para os gentios. E Pedro, Tiago e João para os judeus. Foram separados. Barnabé e Paulo foram precursores da graça de Deus. Porém, Paulo diz aqui que Barnabé ouviu a persuasão dos que eram da lei, né? Disse Paulo aqui, e tornou-se também um anátema, tornou-se também uma pessoa reprovável. Por isso que você não vê depois Barnabé mais na história, Barnabé some na história, né? Aí Paulo vai buscar outras pessoas, como Tito, Timóteo, né? E Paulo diz aqui que quando eles estavam ali se separando, quando os da lei chegou e eles se separaram, e ali para mostrar que estavam ali fazendo um bom trabalho de evangelização, começaram a tentar enfiar a lei na mente dos gentios, tentar persuadir os gentios, né? E ali contra Paulo e seguir a lei que eles traziam, eu digo uma lei messiânica, né? Porque tinha Jesus como Senhor, mas praticava as ordenanças da lei. Então, era uma crença messiânica que estava surgindo ali. Então, Paulo, quando viu essa bagunça toda, ele diz aqui,
Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Então quer dizer que Pedro não andava na verdade do Evangelho. Evangelho do Cristo. Pedro não andava na verdade do Evangelho de Cristo. Assim como os pastores hoje não andam na verdade do Evangelho de Cristo. Assim como os irmãos que estão aí no sistema religioso, que se estiverem me ouvindo, vocês não estão andando na verdade do Evangelho do Cristo glorificado. Amém? Porque vocês não servem o Evangelho do Cristo glorificado. Vocês servem o Evangelho de homens. Você serve o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Você serve um vínculo doutrinário das colunas da igreja messiânica, da igreja judaica. Por isso, todas as doutrinas e rituais que é ensinado para vocês são doutrinas e rituais judaicos. Amém? Era para os judeus, não é para o gentil. Né? Gentil geográfico, novamente, porque sempre faço a separação de gentil geográfico, porque para Deus não existe gentil nem grego. Mas temos que saber fazer essa separação. Você é um gentil, você não pode viver a lei de Moisés. A lei de Moisés era para os judeus. Assim como Pedro não andava na verdade do Evangelho do Cristo, mas queria ensinar, persuadir aqueles gentios de Paulo ali, que seguia Paulo, a viver o Evangelho, a viver a lei de Moisés, hoje os pastores fazem a mesma coisa. Estão dia após dia persuadindo o povo de Deus, gentios, cristãos, católicos, são gentios. Estão persuadindo eles a viver como judeus. E Paulo diz, quando vi que não estava andando de acordo com o Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, Pedro, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? É um retrato de hoje, abençoados. Os pastores querem que os evangélicos vivam como judeus, dando-lhe a lei de Moisés para eles cumprir, quando a lei de Moisés já foi cumprida por Yahshua, por Jesus, lá no Madeira. Então você está vendo aqui que há uma grande diferença entre a doutrina dos apóstolos e a doutrina de Paulo. Então você às vezes se assusta quando ouve nós que anunciamos a graça de Deus, né? Que anunciamos a consumação, anunciamos a visão preterista, né? Da escatologia consumada. Por quê? Porque essa diferença é porque seguimos o Evangelho de Cristo. O Evangelho do Cristo nos mostra, nos dá uma visão preterista do assunto, tanto do Evangelho como da história. Amém? E os evangélicos, nessa visão futurista, nessa visão judaica, continuam ali vivendo, preso ali, naquele mesma doutrina. Não evolui. Ficam presos na mesma doutrina, não evolui. Nós, da graça de Deus, porém, evoluímos, já despertamos, já sabemos que Jesus já veio, já sabemos que a tribulação foi para os judeus, já aconteceu, já sabemos que o anticristo já veio, se referindo a Tito. Vários anticristos estão no mundo, mas o bíblico, falando ali em Mateus, em Tessalonicenses, está se referindo a Tito, que já veio, que era um príncipe e depois se tornou imperador de Roma. Já não existe nem mais imperador em Roma. São coisas passadas. Então nós temos essa visão clara da consumação das coisas, né? Com essa visão preterista, enquanto os evangélicos ficam presos ali ainda no passado, achando que aquelas coisas vão acontecer no futuro. Por isso estão chamados futuristas.
Eles estão futurizando ainda a história, enquanto já passou. Já é passado. É um retrato de hoje, abençoado. Os pastores hoje querem isso, fazer gentios, evangélicos e católicos, né, tanto pastores como padres, a viverem como judeus. Quanto Jesus já concluiu a lei lá no madeiro. Vamos ver aqui, João 19, 28, 30, 28 e 30. Eu vou pular aqui, se você quiser ler aí direitinho, eu vou pular. João 19, 28 e 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, Jesus estava no madeiro. E quando ele estava no madeiro, ele já sabia, bom, eu estou no madeiro, então, né, eu consegui fazer minha missão, consegui concluir a minha missão. Então, tudo já está consumado. Para se cumprir as escrituras. Quando ele viu que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, está consumado. Então já se consumou as escrituras. Já não há mais profecia. Amém? Já não há mais lei. Já não há mais regra ditatorial, que a lei é ditadora. A lei é ditadora. Já não há mais ditador. O ditador é Moisés. E Jesus fala, quem vos acusa é Moisés, a quem você põe a sua confiança. Já não tem mais. Yahshua veio trazer liberdade. Yahshua, Jesus, veio trazer liberdade. Já não há mais a ditadura de Moisés. Já não há mais a condenação de Moisés. Já não há mais o dedo apontador que te condenava. Já não há mais aquela lei em que te colocava numa condição de pecador. Já não há mais. Jesus diz aqui, está consumado. Os pastores querem manter um testamento já revogado, um testamento caduco, sem valor nenhum, e colocar na mente do povo de Deus. O sistema religioso evangélico vem do mesmo vínculo doutrinário das colunas da igreja judaica, né, de Pedro, Tiago e João. É o mesmo vínculo doutrinário. Né? E eles não são cristãos. Eles podem ser chamados de messiânicos, nazarenos, porque na época de Jesus eles já eram chamados de nazareno, aceito dos nazarenos. Hoje eu os chamo de messiânicos, porque é igual a igreja messiânica judaica, que segue a lei de Moisés e tem Jesus como o Messias. Mas não pode ser chamado de cristão, porque para ser chamado de cristão, tem que ouvir a Cristo, o Cristo glorificado. Tem que viver o testamento de Cristo. E o testamento de Cristo é a graça de Deus. E vocês estão rejeitando a graça de Deus. Então vocês não podem ser chamados de cristão. Amém? Vocês rejeitam. Diz que é heresia. Diz que é inventação do irmão André. Vocês falam coisas sem saber. Amém? Então, abençoados, os evangélicos se intitulam evangélicos, né? Se intitulam evangélico. Mas, porém, eles não servem o evangelho do Cristo. Não servem o evangelho de Cristo. Eles servem o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles servem o evangelho, né, que são livros históricos judaicos. São livros históricos judaicos. Pode ser chamado de evangelho? Pode, mas não do Cristo. Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. E Paulo não tem esse negócio de evangelho segundo Paulo, não.
Com Paulo, é o evangelho do Cristo glorificado, que ele chama de Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado, Jesus glorificado é a mesma coisa. Amém? Os apóstolos não eram chamados de cristão. Sendo assim, os evangélicos não são cristãos. Não pode ser chamado de cristão. Quem é cristão então, irmão André? Vamos ver aqui. Vejamos Atos 11, 25, 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Paulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqui, discípulos, porque Paulo ainda não era apóstolo. Paulo ainda era um discípulo de Cristo. Não era apóstolo ainda. Quem o chamou de cristão? O povo que seguia Paulo e Barnabé na Antioquia. Então, quem foi chamado cristão? Os apóstolos da lei? Não. Quem foi chamado de cristão foi o povo da graça de Deus, de Antioquia. Quem foi chamado de cristão foi Paulo e Barnabé. E o povo que vivia a graça de Deus, pregado por Paulo lá na Antioquia. O sistema evangélico atual, que segue o vínculo doutrinário dos apóstolos, não são cristãos. Amém? E como é chamado os apóstolos anterior? Já falei, Nazareno, mas vamos basear na Bíblia para mostrar para você. Tem várias passagens chamando eles de nazarenos ou aceito dos nazarenos, mas não dá tempo aqui de eu pegar todos esses versículos, tá? Já estamos em 37 minutos. Eu vou pegar um aqui, Atos 24, 5. E está escrito assim, é um julgamento que os fariseus estão fazendo a Paulo, um julgamento errado. Ele estava achando que Paulo seguia os apóstolos, mas Paulo não seguia os apóstolos. Paulo não seguia os apóstolos, e vocês vão ver aqui. Eles achando que Paulo seguia os apóstolos, prenderam Paulo e falaram, verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumulto entre os judeus, pelo todo mundo. E ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Dizendo que Paulo era a principal cabeça da seita dos nazarenos, mas não era. O principal cabeça da seita dos nazarenos eram as colunas da igreja, dos apóstolos, que era Tiago, Pedro e João. Paulo não era da seita dos nazarenos. Ele foi fariseu, e depois dos acontecimentos lá da estrada de Damasco, que o Cristo glorificador escolheu para dar a ele a palavra inefável, a graça de Deus, né? Ele se apresentou ali a Pedro, Tiago e João, que era a coluna da igreja, eles eram da seita de Nazareno, que era a coluna da igreja, mas não ficou com eles. Vejamos aqui, Gálatas 2, 6. Quando aos que pareciam influentes, os que eram então, não faz diferença para mim, Deus não julga a aparência, mas tais homens que pareciam influentes, não me acrescentaram nada. A mesma coisa é hoje, se chamar o irmão André para a igreja evangélica, eu serei um hipócrita. Serei um hipócrita. Só estarei lá para agradar pessoas, porque eles não têm nada para me oferecer. Eles não têm nada para me oferecer. Paulo não ficou com eles, porque eles não tinham nada para oferecer a Paulo. Eles tinham uma religiosidade, um tradicionalismo religioso, igual é o sistema evangélico de hoje, e não tinha nada para oferecer a Paulo, como não tem nada para nos oferecer. Os apóstolos nunca foram chamados cristãos. Eles eram chamados de seita dos nazarenos, né? Eram chamados de nazarenos. Então, os da lei não servem a Cristo, porque
Não serve o seu testamento, não serve o seu mandamento. Amém? Ele serve Mateus, Marcos, Lucas e João. Serve a homens. Amém? Serve a homens. E Paulo já disse, se eu sirvo a homens, não posso servir ao Cristo. Você tem que decidir, ou você serve a Cristo, ou você serve a homem. E ele serve a homens. Serve Moisés, serve Mateus, serve Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago. Serve a homens. E Paulo disse, se eu sou servo de homem, não posso ser servo de Cristo. É isso que acontece. Eles não são servos de Cristo. Amém? 2 Coríntios 3, 12, 18. Paulo diz, tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Eu, irmão André, estou dando esse estudo e estou aqui servindo de muita ousadia no que estou falando. Por quê? Porque não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Eu revelo para vocês e não ponho o véu na mente de vocês. Diferente do sistema religioso atual. O sistema religioso evangélico põe o véu no rosto do povo de Deus, não deixando o povo de Deus enxergar a verdade. Era que a lei de Moisés fazia com o povo. Né? Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem, não vissem, não enxergassem a terminação do que se desvanecia. Via aquilo que estava prestes a terminar, prestes a acabar. Mas o sentido deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado o que em Cristo é removido. E até os dias de hoje, eu posso trazer para os dias de hoje, atual dia 2024, atual dia do século 21, porque até hoje continuam fazendo a leitura da lei e continua o véu sobre a face deles, não mostrando para eles a verdade. Quando a gente vem trazer a verdade, é heresia, é do diabo, é seita. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converterem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, quando você se converter, meu irmão, a graça de Deus, o véu é retirado. Amém? E a palavra diz aqui, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Cadê a liberdade do povo evangélico? Não tem liberdade. Tem medo de inferno, tem medo de perder salvação, tem medo de diabo, tem medo de tudo. Amém? Todos nós com o rosto desvendado, a graça de Deus faz isso, desvenda, tira a venda dos seus olhos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, glória a Deus, de glória em glória, de dia em dia, glória em glória, vai aprendendo, né? A cada vez que você ouve um pouco a glória de Deus, você vai aprendendo, vai sendo transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, na sua própria imagem. Você é o Espírito. Você não é carne. Você é Espírito. Então você vai crescendo em Espírito, na sua própria imagem, como é o Senhor o Espírito. Amém? Você vai se transformando. A palavra diz assim, que todos venham pleno conhecimento, né? De Cristo, à medida da estatura, significa a altura do conhecimento de Cristo. Amém? Isso é ser cristão, meus amados. Isso é ser cristão. Obedecer, servir e viver o evangelho da graça de Deus. Amém?
Então, eu espero que esse estudo tenha esclarecido algumas coisas, né? Vou me despedindo, vou ficar por aqui. Esse estudo já passou da hora, mas foi preciso, me perdoe. Eu peço a vocês, fica até o final. Tem pessoas que nem terminou o estudo, já está te despedindo. Amados, fica até o final. É conhecimento que estamos adquirindo. É conhecimento que estamos adquirindo. Amém? Fica até o final, tá bom? Você que está me vendo a primeira vez, se inscreva aí no meu canal, MDCG André Palhares. Se gostou disso, dê aí um joinha aí, mete o dedo no like, aperte o sininho de notificação, se inscreva aí para nos ajudar. Esse é o Evangelho da Graça de Deus, é o Evangelho do Cristo glorificado. Por isso é diferente do sistema religioso atual. Amém? Vocês que estão na live aí, muito obrigado pela presença de vocês. Já taca o dedinho aí no like, para não esquecerem. Amém? Se inscreva no meu canal, MDCG André Palhares. Se inscreva no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, e do meu irmão Ivanilton da Cruz. Amém? Graça e paz, muito obrigado. Uma tarde de segunda-feira abençoada e um final de semana aí, e um início de semana aí, né? Cheio de êxito e realizações para todos nós. Até lá, muito obrigado. Graça eterna.